Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Reduto do Reino. Está começando. Não saia daí, fique até o final, porque o que Deus tem preparado para nós hoje, tenho certeza que vai edificar, vai mudar a sua vida para sempre. Agora eu quero falar com você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é bom e ele possa jogar para mais pessoas, para que elas também sejam edificadas em nome de Jesus, amém? Pessoal, eu trouxe um convidado aqui muito especial, uma pessoa que eu amo muito, gosto dele demais, tá? Meu irmão na fé, meu irmão em Cristo, tá? Eu quero que você receba ele com muito carinho mesmo. É o Luiz. Tudo bem, Luiz? Amém, tudo certo, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Luiz, eu sempre peço para as pessoas que a gente convida, né? Antes de começar, que as pessoas se identifiquem, se apresentem, né? Quem é o Luiz, da onde o Luiz veio. O Luiz é casado, é solteiro, tem filho, é viúvo, enfim. Se apresente para as pessoas, sua câmera é essa aqui. Amém, amém, amém. Meu nome é Luiz com H, né? Porque Deus mudou meu nome. Luiz Lima. Eu sou nascido em Ibitinga, né? Interior de São Paulo. Então vim de São Paulo, hoje eu moro em Balneário Camboriú. Sou solteiro e congrego na Igreja Família do Reino. Sou diácono hoje na igreja, né? E sou o menor na casa do meu pai. Tá, glória a Deus. Amém. Luiz, o que a gente vai... eu quero te perguntar. Como foi, né? A minha curiosidade é sempre, quando eu convido as pessoas, saber como foi a conversão das pessoas, como as pessoas se converteram, né? Você já veio de um berço evangélico, de um berço cristão, tua família já era um cristão, você é crente desde pequenininho, como é que foi? Conta pra nós aí. Não, na verdade não. Eu acompanhava a minha tia, né? Que era a patroa da minha mãe. Então eu comecei na igreja católica, né? Fiz a crisma, eucaristia, né? Depois passei por alguns lugares também que eu segui a minha tia, até ela chegar na igreja universal. Então eu me converti com, acredito que 10 anos, e eu lembro que eu me batizei com 11 anos, né? E depois a minha tia acabou falecendo, né? E eu acabei parando de ir na igreja porque eu ia com ela, né? E só depois de um tempo ali, com creio que 18 anos, que eu voltei a ir na igreja, né? E aí eu frequentava a igreja batista, né? Passei pouco tempo, creio quase um ano ali, um pouco menos, né, na igreja, e depois acabei distanciando novamente, né, até chegar na Igreja Família do Reino. Amém. Isso lá em São Paulo? Tudo isso foi em São Paulo? Isso. Tudo isso que aconteceu de você se converter, isso tudo em São Paulo, na Universal de São Paulo? Isso, foi na Universal de São Paulo, e depois eu fui pra Batista, né? Isso lá também ainda... lá em São Paulo? Isso, lá ainda, Ibitinga. Ibitinga, fica onde, Ibitinga? Isso. Fica perto de Araraquara, perto de Bauru, né? Naquela região ali. E depois que eu fui sair de casa, eu saí de casa com 23 anos, e aí passei por vários lugares, né? Acabei conhecendo o mundo ali, festas, né? Até chegar aqui em Balneário. E vamos entrar nesse mundo aí, nessas festas aí. Como que era? Como que foi a sua experiência? Você pode contar? Como que foi, né? A sua experiência com festa? Se envolveu com droga, enfim, pode contar. Sim. Então, na verdade, eu saí de casa, né? Eu saí 23 anos para trabalhar, e eu saí também porque eu gostava muito de música eletrônica. E lá no interior não tinha, era só sertanejo, né? Pagode, eu não gostava. E eu gostava de música eletrônica, eu gostava da vibe das pessoas ali, né? Eventos, né? Quase fiz um TCC de
festival de música eletrônica, né? E saí, fui morar depois em São Paulo, né? Morei um tempo lá, trabalhei em multinacionais, mas também porque eu gostava de música eletrônica. Então, nesse tempo me envolvi com drogas, né? Com todo tipo de droga, na verdade, né? Mas assim, em drogas mais pesadas eu não cheguei a viciar, não. Eu cheguei a viciar em maconha, né? Então fumava bastante depois. Bebia sim, mas não bebia muito. Bebida que você tomava? Cerveja, uísque? Não tomava de tudo, mas não gostava muito de bebida, não. Tomava assim com os amigos, né? Mas nunca não gostava assim. Era mais pra socialmente, né? O que eu era viciado era maconha, né? Só que era viciado assim também, sempre teve algo assim. Sempre que eu fumava, eu buscava evoluir, né? Então eu fumava, ficava doido e ficava procurando o que eu poderia melhorar, né? Eu sempre fui uma pessoa boa de coração, né? Vocês vão contar depois. Então, o que eu poderia melhorar, assim? Então, eu nunca fiz mal para as pessoas, vou fazer mais mal para mim mesmo. Você mesmo. Né? Então, eu entrava numas viagens doidas, assim, que eu buscava, assim, a espiritualidade, buscava, assim, como que eu poderia melhorar, né? E aí, depois, estando em São Paulo, eu levei minha mãe para morar comigo, né? Fiquei 3 anos com ela, aproveitei bastante, né? Até que ela de repente, assim, do nada, ela faleceu, né? Em São Paulo, e eu estava prestes a trabalhar na Uber, né? Que era o meu sonho ali, era na Uber. Né? Uber... Não, na Uber, Empresa? Na empresa, na startup. O que ela faz? É de carro, Carro? de motorista de aplicativo. Ah, sim. Sim, só que eu trabalhei na startup mesmo. Em 2016 eu comecei, eu ajudei a construir a Uber no Brasil, né? Olha aí, cara. Em 2016 eu entrei lá. Então trabalhava ali comecei no call center lá, atendendo motoristas, atendendo os usuários, até parte grave de homicídios, de incidentes, de roubo. Aí entrei lá na Uber como analista de fraude, né? Cartão de crédito roubado, viagens erradas, né? Então, só que esse era o meu sonho. Só que antes de eu entrar, a minha mãe faleceu. E eu sempre falei pra ela que eu ia conseguir entrar, porque eu trabalhava numa terceirizada da Uber, né? Entendi. Era terceirizada até que eu entrei na Uber mesmo. Só que quando eu entrei na Uber, eu tava bem, tava ganhando bem, tava, sabe? E só que começou a vir aquele sentimento de vazio, né? Sim. Falei, cara, minha mãe faleceu, consegui entrar na Uber, né? E agora? Até que eu lembro que teve um dia que eu, como eu já conhecia, já tinha aceitado Jesus, eu tinha aquela imagem de Jesus que, bom, se eu morrer, tiver prestes a morrer, eu aceito ele novamente. Entendeu? Vou fazer o que eu quero da minha vida, mas aí, se eu ver que eu vou morrer, tiver doente, eu vou reconciliar, eu sei que eu vou pro céu. Entendeu? Só que quando minha mãe faleceu, eu comecei a ter aquele vazio, começou muitas coisas a acontecer na minha vida, né? E aí eu lembro desse dia que eu ajoelhei e falei, Deus, se o Senhor me mostrar que o Senhor existe de verdade, mas tiver uma prova real que o Senhor existe, eu vou seguir eu vou te seguir, vou dar a palavra, vou fazer o que for, né? Aí eu não sabia o peso daquela oração, né? E depois daquela oração, eu lembro que eu tive um sonho, inclusive isso tá no meu YouTube em não listado, porque eu tive um sonho tão real, mas tão real que eu acordei chorando, onde que eu me via ajudando a fazer as pessoas bem, felizes, assim. E eu lembro que eu acordei, eu gravei e falei, cara, eu sei que hoje eu estou começando uma jornada de eu não sei pra onde. Até coloquei, porque eu não tive Você colocou assim no YouTube, jornada. Tô começando uma jornada e não sei... De não sei pra onde. De tão real que foi, que tá começando isso, só que eu não sei pra onde que eu tô indo. Eu não lembro muito do sonho, mas eu lembro que foi tão impactante que eu acordei chorando e eu gravei isso e tá no YouTube. Olha, isso tudo em São Paulo?
Isso em São Paulo. Aí São Paulo capital já. São Paulo, Aí, capital. capital. Né? E posso ir falando? Pode? É, Pode que tá falar. fluindo. Deixa fluir. É. Você vai lembrando. É Isso. assim, vai. Aí, então, eu comecei a essa busca, né? Sim. Só que nessa busca começou a acontecer algumas coisas, né? Então, conheci pessoas que começaram a me levar para uns outros caminhos para conhecer Deus, né? Então, nisso, eu fui conhecendo mecânica quântica, hermetismo, fui estudando outras religiões, fui estudando de tudo, bem profundo, assim, sabe? De várias coisas para ter um outro entendimento, assim, mais racional, Sim. né? Então, fui entendendo, fui buscando e até que e lá dentro da Uber eles trabalham você a melhorar todas as áreas. Sim. A primeira coisa que você aprende quando você chega lá é respirar. Olha, Você a gente não sabe respirar. Você aprende a respirar, Que entendeu? loucura. Você vai lá e a primeira coisa que você vai aprender a respirar é você parar um momento para você viver o presente. Então respira, que nem aqui, né? Respira profundamente e solta pra gente poder contemplar o momento presente, que às vezes você tá ou no passado ou no futuro, mas você não presta atenção no que você tá vivendo agora. Olha aí. E aquilo, né, eu fui vivenciando, então tem um mapa assim, onde que você vê o seu lado espiritual, isso na Uber, como tá o seu lado espiritual? Não importa qual o espiritual, mas como que tá? Não importa A tua religião. Mas como que tá o teu... Tô gostando, pode falar. Eu tô gostando. Como que tá o seu corpo? Tá praticando algum esporte? Como que tá a sua solidariedade? Você tá ajudando alguém, né? Como que tá os seus estudos? Então, é um mapa aonde que você se vê. Então, né? Mas isso aí é através do quê? Não, é um mapa lá, tem uma ferramenta. É uma ferramenta. Uma ferramenta não tem um como de coach, assim, que eles dão, né? Que sim. coloca quando você entra, né? Isso. Sim. E pra maioria passa batido, mas eu, como tava já nisso, eu como era meu sonho lá, eu vivi intensamente, né? O meu sonho, meu auge era trabalhar na Uber, né? Então eu vivia tudo assim. Tanto é que no primeiro dia que eu cheguei lá, eu falei assim, ó, eu tô vivendo meu sonho, né? Falou pra todo mundo lá e todo mundo, inclusive, né? Virei embaixador da Uber no LinkedIn, meus posts viralizaram, entendeu? Então, do amor à empresa, né? Bom, então comecei a vivenciar isso, né? Buscar essa melhora e tal. E na Uber eu descobri como fazer projetos, né? Que vocês vão entender como que eu cheguei em Balneário. Projetos como assim? Projetos. Na Uber você faz o seu trabalho normal, só que você também é inspirado a fazer projetos para melhorar o ambiente de trabalho, né? Tem uma coisa que você pensa em melhorar? Você cria um projeto. Então criei sites, criei várias coisas para a equipe, só que dentro disso eu criei um projeto para mim, que como eu entrei na Uber através do LinkedIn, eu sou uma pessoa muito grata. Então como que eu posso ajudar as pessoas, né? Se eu conseguir entrar no LinkedIn, acho que tem gente que vai poder ser beneficiada. Então nisso eu criei um projeto que se chama 9 Seeds of Tomorrow, que é 9 sementes do amanhã, né? É porque é 9, porque na minha vida sempre foi tudo 9, né? Eu nasci dia 19 do 9 de 89 às 9 horas. Né? Então eu falei, cara, eu vou criar um projeto onde que eu vou ajudar 9 pessoas. E aí essas pessoas cada uma vai ajudar mais 9. Então eu criava uma corrente do bem. E eu comecei num projeto simples de querer ajudar as pessoas com LinkedIn, com ajudar a fazer currículo, ajudar a fazer entrevista. Só que esse projeto começou a crescer tanto que eu fui parar lá na faculdade de marketing lá de São Paulo, lá uma diretora viu, ela começou numa incubadora lá, começou grandes pessoas a atrair nesse projeto, tanto que o meu coração ficou tão grande para esse projeto, né, que eu
eu cheguei a pedir demissão na Uber no meio da pandemia pra focar nesse projeto. Olha, abriu mão do sonho. Porque eu comecei a ajudar tantas pessoas desempregadas que eu falei, cara, eu vou ficar desempregado pra passar e ajudar eles, né? E aí nesse meio tempo, né, fui pro Mato Grosso atrás de um amor, voltei. Aí voltei a trabalhar Como que foi esse? Eu gosto essa passagem tua no Mato Grosso, esse amor aí. Como é que foi? Não, foi intenso e rápido. Conheci, fui no meio da pandemia. Aonde? Não, já conhecia há muito tempo pela internet, né? Aí a gente se viu pela primeira vez, né? Sim. E aí fui pro Mato Grosso. Mato Grosso do Sul? Acho que era do Sul lá. Qual é a cidade lá? A de Vera. Fui pra lá, né? Fiquei um tempo, não deu certo, né? Só que aí. E eu sou louco, né? Sim. Tipo, tinha R$800. Olha. Né? Falei, eu vou. Então, não tinha pra onde voltar, né? Porque lá em São Paulo eu alugava a casa, né? Sim. Peguei R$800. Falei pra um amigo meu, ó. Contei pra ele e falou, cara, seu lugar não é aí, né? A cidade é muito pequena pra você, né? E mandei um texto no LinkedIn. Aí fui pra Cuiabá, um outro amigo meu. Foi rápido lá. Fiquei dois meses. Não deu. Ela falou, não tá dando certo? Eu falei, não tá dando certo? Então tô indo embora. Amigo assim. Aí foi pra Cuiabá. Fui pra Cuiabá. Então era Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul. Porque Cuiabá Isso. Aí tava com uns amigos meus lá. Nisso eu fiz um post no LinkedIn. No outro dia eu fui contratado. Fui contratado, o cara pagou a passagem pra mim vir pra Santa Catarina. Foi a primeira vez que eu pisei em Santa Catarina, foi pra vir em Itapema. Itapema. Então, a tua vinda pra Santa Catarina não foi de São Paulo, foi de Mato Grosso. Foi de Mato Grosso. Foi pra Itapema. Isso. Vim pertinho, né, aqui do lado. Vim trabalhar numa empresa, né? Comecei a trabalhar. Só que nesse tempo na empresa surgiu a oportunidade de eu vender minha casa. Sua casa era onde? Minha casa era lá em Bitinga. Aí eu vendi minha casa, eu tava trabalhando bem, só que de novo veio a vontade muito forte de retomar o projeto. Que eu tinha feito um projeto nele e eu tinha a ideia de fazer outro, que era juntar nove personalidades, né? Então, homem negro, mulher negra, LGBT, PCD, mais 50, universitário. Eu ia tratar cada grupo para ver a dificuldade deles de arrumar emprego. Entendi. Ia dar oportunidade para todo mundo. E nesse projeto, eu vendi minha casa, né? Parei novamente, vendi minha casa para poder fazer esse projeto de novo. Então vendi minha casa para poder ajudar os outros. Olha. Isso. Só que aí eu tinha ido para São Paulo, eu falei, cara, eu sentia de Deus que eu tinha que vir para Santa Catarina. E eu só escutava Canasvieiras. Eu nem sabia que Canasvieiras, Florianópolis. Eu nem sabia que existia. E aí eu peguei tudo, fui para Canasvieiras, fiquei 5 meses só criando esse projeto. Foi lindo, né, o projeto. Juntou grandes personagens como Geraldo Rufino, Luciano André, que é o superintendente do Itaú. A Intel patrocinou esse projeto, a Cacau Show. Foi gigantesco. Esses foram os patrocinadores do projeto? Os patrocinadores. Tanto é que eu tinha criado o processo seletivo com diversidade. Depois Nubank, a Uber também estava envolvida, entendeu? No meio um pouquinho depois, em 2021. Projeto forte, hein? Eu sempre tive assim na cabeça, tá à frente do tempo, assim, né? Beleza. Aí fiz o projeto, acabou, né? Foi e agora. Só que aí eu acabei me envolvendo mais com droga depois, né? Aqui em Santa Catarina. Lá em Canasvieiras. Isso. Aí comecei a ficar mais mal assim, né? Depois conheci uma outra startup e vim para Balneário. Eu vim para Balneário para trabalhar com ela, que era uma startup boa, que trabalhava com delivery, com e-commerce, que era pós-pandemia, algo que tava voando. Eu lembro. Só que as coisas começaram a travar. Começou a travar tudo. Eu era o melhor vendedor da empresa, né? Só que chegou uma hora, Lércio, começou a travar tudo. Então tava muito viciado em droga, né? Prostituição,
tava ruim. Até que um dia eu lembro que... Então eu saía também em festas, né? E em festa, e teve uma vez que eu fugi de um batismo. Batismo, né? De igreja. Da igreja. Fugi, que é rebatizar, né? Sim. E eu lembro que fui parar na casa de um MC lá em Barra Velha. Não, a minha vida era bem louca. E eu não, né? E ele me deu um negócio de cortar cabelo. Então eu sei que ficou tão ruim que eu cheguei a dormir na rua. Não tinha lugar pra dormir, fiquei morando na rua 2 dias. Pra mim tava tudo bem, né? Porque fumava maconha e parecia que tava... Mas dormia na rua? Cheguei a dormir na rua, não tinha lugar pra ficar. No chão, assim? Naqueles quiosques aqui em Balneário, naqueles quiosques de churros. Sim. Tem um lugarzinho assim, eu dormi num dia. No outro dia que eu dormi, ainda me roubaram a carteira. Meu Deus. Fui assaltado. Roubaram meu celular, então começou tudo a fechar assim, não conseguia vender. Eu falei, meu Deus, tá... Depois cheguei pra Ibitinga, voltei. E falei, cara, eu tinha um negócio aqui com o Balneário que eu não sabia o que era. Eu tinha que voltar pra cá. E assim, tava tão ruim que eu lembro. Aí eu lembro desse dia que eu saí. Falei, cara, eu vou vender essa máquina de cortar cabelo. Que você ganhou do MC. Uma máquina boa, que é a melhor marca que tem. E aí eu rodei ali a Quinta Avenida inteira. E a Quinta Avenida tem um monte de barbeiro, tem sei lá quantos. Eu rodei ela inteira, assim, ó. E não consegui vender, porque eu ia alugar um quarto. Você queria vender a máquina pra alugar o quarto, pra não ficar assim na rua, né? Sim. E não consegui. Aí nesse dia, eu lembro que... Aí de novo, eu até lembro ali, perto de Camboriú ali, olhando assim pra... BR e os prédios, eu parei assim. Aí de novo, ajoelhei assim, falei, Deus, na força do meu braço eu não consigo mais. Me ajuda, me dá um sinal que o Senhor me ama, algo assim. Aí eu tinha sido assaltado, né? O pessoal tinha roubado meu iPhone 11 na época. E eu tava com um celularzinho bem ruim, assim, emprestado. E aí, me veio na cabeça de... E eu não tava com o meu Instagram, que eu usava. E eu sou bem ativo no Instagram, só que eu tava com uma outra conta. E aí, me veio na cabeça, manda mensagem pra esse amigo seu. Que é um amigo meu que eu sempre mandava mensagem em momentos críticos. Mandei mensagem pra ele. E ele, na hora que ele viu a mensagem, ele falou assim, Luiz, eu achei que você tava morto. E fazia uns 3 meses que eu não entrava em contato com ele. Eu achei que você tava morto. Vem pra cá, vem pra Sorocaba, vamos fazer uma festa aqui, né? Festa assim, né? Que bom que você tá vindo, eu fui pra lá. E aí eu comecei a ver aquela história do filho pródigo. Em Sorocaba? Sorocaba. Aí você voltou pra São Paulo? Voltei pra São Paulo. Na casa dele, fiquei 1 semana e pouco, 2 semanas, ele não aguentou ficar comigo lá, porque eu tava ele disse que eu tava numa cabeça de mendigo. Meu Deus, Luiz. Ele não aguentou ficar comigo lá. Meu Deus. Ele não aguentou, falou, cara, não dá, eu não consigo aqui, eu não conseguia trabalhar, ele tentava, eu queria ficar acomodado, sabe a cabeça de... Foi aí que ele falou, não dá, você quer voltar pra Balneário, você volta, ele pagou minha passagem pra Balneário. Pagou um quarto pra mim e me deu R$100. Aí que eu cheguei em Balneário, né? Desse jeito. Gente, o Luiz, né, tá contando o testemunho dele, só para que vocês saberem quem é o Luiz. Se vocês assistiram um dos episódios que tá aqui no nosso canal, que foi gravado pela Dani, e a Dani falou muito do Luiz. Vocês assistirem lá, você vai ver que a Dani falou muito do Luiz. E uma das coisas que foi impactante que a Dani falou do Luiz ali, foi na hora que Deus usou o Luiz, é esse Luiz aqui, ó, para curar a irmã dela, do ouvido. Você lembra disso aí, Luiz? Lembro. Deus usou ele para curar o ouvido da irmã da Dani. Então, lembra que eu falei que um dia eu ia trazer o Luiz aqui para contar esse testemunho? Tá aqui na nossa frente agora contando. Luiz, como foi? Tá, continua. Depois vamos chegar nessa parte do quando você conheceu a Dani. Como é que foi isso? Mas pode continuar. Aí agora vai chegar como eu cheguei na igreja, né?
Porque aí então tinha. Eu trabalhava isso, né, com e-commerce, com delivery. E eu tinha feito uma permuta com uma irmã da igreja ali, né? Ela não ia na igreja. Só que eu fiz uma permuta com ela. E essa mulher, a Cleia, ela sempre ficava travada. Eu consumi toda a comida ali, que era os R$ 500, e ela não colocava o delivery. Ah, não, precisa ter uma tanta gente, não dá. E quando eu fui para São Paulo, né, consumi tudo, voltei. Só que quando eu voltei nessa pastelaria, essa irmã tava diferente. A Cleia tava vestida assim, toda de empresária, assim, outra mulher, toda maquiada, assim, ela me viu assim, eu falei, Luiz, quando a gente, vamos ganhar o mundo. Luiz, quando a gente vai fazer o delivery? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Como é que eu vou fazer agora? O pessoal me assaltou, tô sem computador, não tem, né, na minha cabeça tava tão... Foi tanta pancada, eu falei, cara, não tem como fazer nada. Eu falei, não, mas não tem. Não, tem sim, eu empresto o computador, tem, vamos fazer. Eu falei, meu, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Não, eu tô indo na igreja. Eu falei, que igreja? Não, eu tô indo na igreja, lá acontece milagres lá, né? O pastor ora, as pernas crescem lá e eu tô mudada. Eu falei, mas que igreja que é essa? Eu quero ir lá, né? Aí ela tinha a pulseira do filho volta pra casa que ela ia dar pra uma outra pessoa. Que só podia entregar quando você confirmava que ia. Eu falei, não, eu vou nessa igreja. Porque a minha busca, na verdade, era buscar Deus. Buscar se Deus existe. Eu falei, cara, se Deus faz milagre, Deus existe. Quero ver isso. Foi que eu cheguei na igreja de Família do Reino. Ah, e essa irmã, ela tá na igreja ainda? Hoje não, ela tá no Paraná. Ah, ela voltou pro Paraná. Voltou pro Paraná, ela era de lá. E aí eu lembro nesse dia, eu fui na igreja, aconteceu um milagre. Eu não lembro da palavra, mas eu lembro que aconteceu, tipo, uma perna que cresceu, aquilo me impactou. E eu lembro também que quem ia com a pulseira ganhava o livro do apóstolo e ia para um café depois do culto. Qual era o livro que você ganhava? A Maior Moeda de Câmbio. Esse livro também me ajudou a sair da depressão. Nós vamos chegar lá. Calma aí. Tá, ô Luiz, deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu te conheci, foi bem nessa época que você chegou lá na igreja. Eu lembro que você usava um óculos, um óculos de surfista, era isso? De ciclista. É ciclista. Me fala, era uma marca? Como que era isso ali? Sim, era a marca, né? Porque eu sempre, como eu tava nessa startup, a marca era o Luiz Quedin, né? Então já tinha vários roteiros assim era o herói brasileiro, né? Como que ele então envolvia com herói, então era bem marqueteiro, tinha vários roteiros para poder viralizar nas redes sociais. Então era um herói futurista, né? Por isso que eu usava o óculos, eu fazia vários vídeos futuristas, como se eu estivesse em 2077, porque eu sempre fui à frente do tempo. Olha. Tanto é que tem gente agora você vê na internet que várias pessoas começando a usar esse óculos que eu usava lá atrás. Então, lá de trás. Porque Legal. Eu lembro desse óculos aí. Tá, continua. E daí aí você veio lá, viu os milagres, tudo, ficou impactado ali. Como é que foi? Mas o que me impactou mesmo não foi os milagres. Foi a palavra? Não, a palavra eu esqueci. O que me impactou foi que quando eu cheguei na igreja, eu tava 2 dias sem comer. E aí os apóstolos iam conversar e tinha bolacha e café. Aí eu vi que Deus existia. Eu não vi Deus nos milagres, eu não vi Deus na palavra, eu vi Deus na comida, que era o que eu mais estava com fome. E essa comida era como que era? Era... Bolacha. Sim, mas era o que era? Reunião que ele fazia? O apóstolo, quem ia com a pulseira, ele atendia todo mundo. No final do culto. Entendeu? Aí no atendimento ele servia... No atendimento, sim, todas as pessoas que estavam, ele não, ficava de pé mesmo. Era na salinha, ele ficava de pé, ele ia comendo bolacha e ele ia conversando pessoa por pessoa. Como é que você veio e tal, né? Com bolacha. E eu lembro que no primeiro dia que aconteceu isso, não era o apóstolo que tava, era a apóstola. Então ela conversou comigo. Eu sou Luiz, primeira vez que estou vindo. Na segunda vez que eu fui no domingo. Na quarta-feira eu já levei uma pessoa pra igreja.
Olha, já começou a evangelizar. Já levei um argentino ainda. Ai, Levei um argentino pra igreja nesse dia que eu reconciliei com Jesus. Que eu postei então o você vídeo. foi um dia através da pulseira com a Uhum. Clélia. Isso. E depois você, da outra vez, você já foi, já levou alguém. Já levei alguém. Que Só que eu já levei alguém, só que na minha cabeça eu já era filho da casa, porque eu levei essa pessoa, porque eu também queria levar e ir lá junto comer. Olha aí. Eu vou levar, né? E aí foi o apóstolo que tava nesse dia pra conversar. Tanto que eu nem conversei com o apóstolo. Eu falei assim, eu sou o Luiz, é a segunda vez que eu tô vindo, e eu tô trazendo ele, converso com ele. Eu nem conversei com ele, eu já empurrei pra... Amém. Gente, o apóstolo que ele está falando é o pastor, né? O apóstolo Pedro Medina, né? É o presidente aqui da Igreja Família do Reino. Está falando apóstolo, mas não está falando o nome. Então é o apóstolo Pedro Medina e a pastora... Que vai vir aqui também. A apóstola Sara. Vai, ele já falou que vai vir gravar aqui também. Tá bom? Ele tá na correria agora com o CIES ali, aquela correria toda ali, mas eu creio que depois que passar tudo isso ali, ele vai ter um tempinho e a gente vai gravar aqui, vai contar um testemunho forte também que ele tem. Então foi assim que eu cheguei na igreja. Então assim, eu tava com depressão, né? Deus Quando eu não fumava maconha, eu sentia um vazio e tal. Eu ficava procurando, porque você vai tentando encher algo que não enche, né? Então, eu lembro que aí eu comecei na igreja, né? Fui no domingo, fui na quarta. E na quarta-feira eu recebi um convite do pastor ainda, o pastor Marcos Tosato na época. Ele falou assim, amanhã tem um Casa Obededon. Eu falei, nossa, o que é isso? Você recebeu o convite na igreja? Na igreja pra ir pro GC. O GC, é sério, na casa de Obededon eu lembro. Aí ele me chamou, falou, vai lá amanhã e tal, tem que levar alguma coisa. Eu falei, eu só não consigo levar, porque eu não tô sem dinheiro. Não, vai lá que o seu eu pago, tá lá. Vai ter um cachorro quente lá. Eu falei, meu Deus, né? Isso aqui, Deus tá aqui mesmo. Deus foi pegando pela comida, né? E aqui vai ter um mistério, o que acontece depois, né? Sim, conta aí. E aí cheguei na casa do Obededon, e aí ali eu ouvi, teve uma palavra muito boa, e eu ouvi um testemunho. Um testemunho. Um testemunho, né? Porque através do testemunho da Cleia, eu fui pra igreja. Sim. Através do testemunho que eu ouvi no GC, que é da Roberta e do Johnny. Opa, vou trazer o Roberto e o Johnny aqui. Eles contaram testemunho que eles ouviam o apóstolo e eles tinham um salão de beleza e eles venderam tudo na Espanha para poder vir congregar na igreja. Eu falei, opa, peraí, mas essa igreja aqui tem alguma coisa diferente, né? Como que o pessoal tá largando tudo para vir congregar aqui? Eu falei, que lugar que eu tô aqui, né? Eu falei, não, isso aqui não é normal, né? Tá acontecendo milagre, tá acontecendo as coisas. Eu falei, cara, aqui é diferente. E aí depois teve o cachorro quente, né? E eu lembro que eles tinham falado algo sobre o batismo, né? Eu lembro que eu tinha fugido de um batismo. Sim, eu lembro. E eu tava pensando, nossa, se for essa semana eu não vou batizar. Só que eu tinha entendido que o batismo era nessa semana, só que não era. Aí eu fui no domingo. E de quinta-feira eu não tive vontade de ir pra festa. Porque eu tinha acesso, eu conheci, né, o dono da startup que eu trabalhei era o dono da Green Valley, o dono de todas as festas. Eu tinha acesso às festas. Eu ia cobrir as festas e também divertia, entendeu? E aí não tive vontade de ir na festa. Tive vontade de ir na igreja. Aí eu passei, fiquei orando. Ainda fumava maconha, só que eu fumava e ia e procurar vídeo pra evoluir. Aí eu fui no culto domingo. Fui no culto na quarta. E aí o batismo era no domingo. Nesse outro domingo. Aí eu falei, não sei se eu vou. Só que eu dei um dibre no diabo, né? Quando faltando 5 minutos, que eu morava perto na igreja, faltando 5 minutos eu peguei e fui pro curso do batismo. Olha. Dibre no diabo. Enganou o diabo. Aí eu batizei e no batismo eu vi que tinha gente que vinha do Rio Grande do Sul. Não, eu tô vindo do Rio Grande do Sul pra me batizar aqui. Eu falei, meu Deus, que igreja que é essa? Que o pessoal vem de longe pra batizar aqui, porque eu entrei sem conhecer. A primeira vez que eu entrei na igreja, a primeira pessoa que me cumprimentou foi o apóstolo. Ele ficava na porta. E quando ele me cumprimentou, eu falei, eu senti, nossa, esse cara Isso é era diferente. em que ano, Luiz? 2022. 2022 era o templo antigo? É. Não era no novo ainda. Eu senti, eu falei, nossa, esse cara é diferente. E aí quando ele foi lá pregar, eu falei, eu sabia, esse cara é diferente. Eu senti Deus nele, né? Quer perguntar? É forte. Não, eu quero saber como é que foi
tua conexão com a Daniele, né? Como é que você Sim. conheceu a Daniele? Sim. Porque eu lembro, pelo que ela falou no testemunho dela, ela disse que ela te conheceu antes de você estar na igreja. Sim. E como que foi esse encontro teu com a Dani? Sim, foi um pouco antes ali, na verdade, eu conheci ela através de um amigo nosso, que é o Superman, né, que é o Pedro, que eu trabalhava com os heróis, né, de Balneário, e ele me apresentou pra ela, a gente foi tomar um café na loja que ela trabalhava, né, e a gente se conheceu, tomou café, na verdade a gente tava marcando, na verdade, pra sair e pra fumar maconha, a gente tava marcando, só que com o intuito de espiritualidade, entendeu? Era fumar pra poder entender a espiritualidade, né? Nossas viagens loucas. E a gente se conheceu ali. E depois eu não vi mais ela. Cara, ele não falava o nome, porque ele acho que gostava dela. Ele nunca falou o nome dela pra mim. Ele falava um outro nome. Só que eu encontrei ela um ano depois, andando. Um ano? 6 meses depois, ela tava andando na praia. Sei que tem. Não trocamos contato. E um ano depois eu fui vê-la na igreja, na família do reino, nos 21 dias. Tá, mas ela me contou uma passagem lá que você estava levando ela para também na entrevista ali, um centro espírita. Nesse meio tempo que eu tava em Balneário, eu também fui era um negócio de reiki, né? Reiki, tarô, que eu tava indo e convidei ela pra ir, porque a gente focava no espiritual, então algo que a gente poderia evoluir, então eu tinha feito esse convite, que eu fiquei um tempo, né? Que acabou não dando certo, né? Nem você foi, nem ela foi. Não, eu fui. Você foi? Na verdade, eu fui. É que eu tava com foco, Lars. Como eu tava com o foco de focar totalmente no espiritual. Então eu queria abandonar tudo e ficar morando nesse negócio. Sim. Entendeu? Eu tava buscando isso. Então por isso que quando eu cheguei na igreja, eu abandonei tudo pra poder seguir a Cristo. Porque eu tava procurando Deus. Entendi. Eu tava procurando um lugar errado até que eu cheguei na família do reino. Beleza. Aí tu ficou na igreja ali. E como foi o encontro? Vocês se encontraram então na igreja depois de um ano. Depois que acabou tudo isso ali, aí Encontramos na ela igreja. me falou que ela veio. Porque o que fez ela se firmar na igreja foi você. Isso. É que eu encontrei ela nos 21 dias. Ela foi na igreja a convite de uma pessoa. E aí eu peguei o contato dela. No que eu peguei o contato dela, a gente começou a conversar e eu comecei a chamar ela, que ela não tinha gostado da igreja. Ela disse que não gostou da igreja. Era um outro pregador. E aí eu comecei a chamar ela pra uns rolês que a gente fazia, assim, de... Ela falou desse rolê. Por quê? Rolê cristão, rolê de... Por quê? Só antes de chegar nisso. Como eu cheguei na igreja, tinha comida, o que comecei a fazer? A mesma coisa. A mesma coisa. Olha. Eu comecei E Deus provia. Se eu tinha 10 reais... Você faz isso até hoje, né? Se eu tinha 10 reais, eu achava que a gente ia conseguir juntar todo mundo e comprar uma pizza. Então, eu comprava pizza para poder conversar com todo mundo e falar de Deus, contava os testemunhos, o que estava acontecendo. E isso fazia as pessoas a ter um grupo. Tem muita gente procurando amigo cristão. Então, começou a ter alguns grupos. Sim. E aí comecei a ter GC, né? Ser líder de GC. E além do GC, a gente fazia encontros na casa das pessoas. Num encontro desse, junto com o Alisson, eu chamei a Dani, né? Que ela ia numa outra igreja, ela também já estava convertida. Sim. Ela ia numa outra igreja, só que uma coisa que a gente tem aqui na família do reino é o poder, né? De Deus. Sim. E aí ela foi, a irmã dela estava afastada e nisso, eu lembro que foi a primeira vez que eu orei pelo ouvido. Até então os milagres você só via Deus usando as outras Não, pessoas. aí nesse tempo eu já era usado. Já era usado. É. Você estava quanto tempo na igreja? Um ano e meio. 1 ano e meio já, tava bem tempo. 1 ano e meio. Que ali é rápido as coisas. Então já tava sendo usado já. E aí a irmã dela falou, eu tô com labirintite. Eu falei, vamos morar então. Aí eu orei pela labirintite dela. Falei, olha lá pra baixo, porque ela não conseguiu lá. No quinto andar, ela olhou assim. Não, tá bom. Aí ela falou, era surda também. Então vamos morar. Aí eu orei. E eu assustei, porque eu nunca tinha nada. Na hora que eu orei assim, ela começou a chorar.
A irmã dela começou a chorar. O que foi? O que foi? Eu tô ouvindo. Eu falei, meu Deus. Aí eu já fiquei empolgado também. Meu Deus, é forte mesmo. Aí você... assim como Deus... Não, porque o ouvido foi antes. Assim como Deus curou seu ouvido, curou lá bonitinho também. Pode olhar lá pra baixo agora, não tem nada. Aí ela olhou, eu já apavorei. Ela tá curada até hoje. Deus curou mesmo, Jesus curou mesmo. Sim, amém. Então assim foi que eu conheci ela, né? E aí comecei a chamar ela pra igreja, até que ela foi, né? Ela firmou e tá firme hoje. Luiz, eu sei que Deus tá te usando muito, né? Na igreja. Você fez a exousia, né? Você fez as duas exousias online, depois você fez a presencial? Sim, porque com um ano, não menos, em menos de um ano eu comecei a trabalhar na igreja, né? E a minha vontade era fazer exousia presencial. Mas aí como eu comecei a trabalhar, eu cheguei na igreja em junho e comecei a trabalhar já em janeiro, já rápido, né? Se eu for ver, né? Porque eu como eu tava buscando isso, eu foquei tudo na igreja. E aí eu comecei a trabalhar na igreja. Aí eu falei com o apóstolo, né? Falei, pai, se eu queria fazer a exousia presencial, mas estou trabalhando. Ele falou, então faz a online e se forma. E eu fiz a online e me formei em julho, né? Sim. E naquele ano lá, com um ano já ali, eu já fui pra missão, né? Foi rápido as coisas ali. Então fui pro... É rápido, muita coisa, 3 anos, acho que no segundo ano, eu não sei. Aí já fui enviado pro Maranhão, implantar computador, mas Deus operou muitos milagres lá. Tem coisa que eu não ouço, só o apóstolo sabe, mas tem coisa forte assim que aconteceu. Vocês podem falar aqui? Pode. Não, é que é muito forte, é que eu não fico falando. Não, mas pode falar, é testemunho? Se for testemunho, pode falar. Tá, esse é forte. Então, a gente começou o evangelismo lá no Maranhão. Né? Não tinha, eu peguei as plaquinhas, né? Nós fomos segurar as plaquinhas, a gente ficou segurando as plaquinhas na esquina. Mas de repente, o cara falou assim, para de ficar andando. Tinha uma molecada que ficava andando, para de ficar andando, você vai ser atropelado. E, o cara falou pra você? Pros meninos. Os meninos. Uma pessoa passou e falou pros meninos que isso é uma coisa mais forte, era uma das experiências mais fortes que eu já tive. E aí veio uma moto assim e o menino atravessou, cara, atropelou o menino, cara, foi feio, assim, foi rápido, eu tava olhando assim, eu até olhei pro lado, deve ter arregaçado o menino, né? Foi perna pra um lado, sei lá, eu nem olhei assim. Cara, aí eu falei, vamos lá, no que eu olhei pro cara, tava a moto pra um lado, assim, e o menino inteiro, né? Olha. O menino inteiro, só que morto, né? Porque não tinha como, tava... Cara, tava assim, né? Porque foi muito forte lá. O menino pequenininho, a moto pegou em cheio, assim. Uma criança? Uma criança. Ele tava evangelizando também? Não, ele tava correndo, assim, ficava correndo na rua. Correndo, tava. Não fazia parte do evangelismo. Não. A gente tava evangelizando na rua. O menino veio correndo e a moto pegou, porque era escuro, assim, no Maranhão. Ataque, né, do inimigo, imagina, a gente tava evangelizando ali. Entendi. E a moto pegou ele, assim. E aí eu fui lá, aí juntou uma galera, assim. Aí o outro falou assim, começou a repreender espírito de morte. Eu falei assim, deixa eu orar. Aí eles, não, o homem de Deus vai orar aqui, vai orar. E eu sei que foi uma loucura, porque quando acontece um atropelamento, você tem que deixar quieto, né? Sim. Não pode mexer. Não pode mexer. Só que o hospital tava a meia quadra. Tava perto. Sim, mas você deixar... Eu sei que teve um homem que ele pegou o menino assim, ó, pegou pelo braço, o menino tudo... Tava inteiro, né? Mas todo... Mole, né? Com a cabeça assim, pegou e ia levar pro hospital. Aí eu falei assim, não, deixa ele orar, cara. Aí eu coloquei a mão na cabeça. Eu falei assim, ó, fôlego de vida em nome de Jesus. O menino começou a chorar. Olha, nossa, gente, me arrepiou tudo agora. Que forte. O menino começou a chorar. E aí todo mundo olhou assim, ó, eu falei, pode levar pro hospital, que ele tá bem, já logo ele volta. Meu Deus, só. A fé. E aí voltei e os caras, não, vamos parar com ele, vamos parar nada, vamos pegar a plaquinha e vamos continuar, porque o menino tá bem. Olha. E continuamos, e o menino depois voltou. Porque esse menino, ele tinha falado, ele era o líder dos meninos, ele tinha falado, eu vou ir pra igreja hoje e vou levar todos os meninos. Meu Deus, o inimigo não queria deixar. Mas ele foi pra igreja.
Não, naquele dia não, Naquele dia mas não. depois ele voltou bem. Saiu antes. Ficou bem, não aconteceu nada, só um raspão. Que raspão? Não tinha como. Não tinha como. Eu vi a moto assim, ó, cara, eu não olhei. Aí que o menino tava morreu assim. Eu não falei nada, não falei morreu, eu falei, tá dormindo. Foi lá sim, mas quem presenciou, esse foi muito. Foi essa experiência uma das maiores, assim. Forte isso. De milagre, assim, né? Desse, já teve vários, mas essa, né? Na Argentina agora também teve uma assim que também. Você foi pra Argentina, né? É que é forte. Que é muita coisa, né? É muita coisa, muita imagina coisa. ali, Vamos né? gravar a segunda parte. E tá, você ficou quanto tempo no Maranhão? 15 dias. Em 15 dias aconteceu tudo isso? Aham. Rapaz. Aí depois você voltou do Maranhão, voltou pra Balneário Camboriú. Voltei pra Balneário, aí teve a cruzada lá, Teve a né? cruzada. De milagres, né? Fez a exousia presencial. Sim, daí, né? é. Daí, teve alguma experiência na exousia? Sim, aí É bom contar da exousia porque pode ser que tenha alguém que queira... Cara, a exousia é a melhor coisa que você vai fazer, tanto online, né? Mas O que vai ter é a poder. exousia? A exousia é a teologia revelada, né? Você vai ter palavra, poder e autoridade. Você vai entender as escrituras de onde você nunca entendeu. Então, eu que ficava buscando Deus, ficava tentando buscar, mas não entendia. Com a exousia, você entende tudo. Você tem a chave do mundo, de tudo, assim. Tanto a online como a presencial. É. E aí a presencial também é uma experiência incrível que o pessoal mora na igreja. Eu morava, só não dormia, né? Sim. Ficava o dia todo lá. Mas o pessoal até 27 anos pode morar. Só que eu tive a experiência completa lá. Né? Várias coisas aconteceu, foi incrível. Só que a maior experiência da exousia da nossa turma foi ter ido em missão para Itaqui. É verdade, eu lembro. No Rio Grande do Sul. Então, e lá, o Rio Grande do Sul, né? É muito atacado na espiritualidade, né? Sim. Com candomblé, nessas coisas lá, tem muito trabalho, né? E muita religiosidade, o pessoal muito católico lá. E a gente saiu evangelizar. Só que antes de eu chegar lá, o pessoal já pedia pra gente ir numa casa orar. O pessoal já sabia que a gente ia pra lá. E eles pediam pra gente ir numa casa específica. E aconteceu vários milagres. E eu fui nessa casa com uma equipe, né? E foi muito forte nessa casa porque a gente orou por todo mundo lá. E a mulher era muito religiosa. Só como ela foi curada e tinha muitos... A gente via os quadros e não sentia bem, né? Só que o pessoal, não vamos falar nada. Se o Espírito Santo falar pra ela, a gente fala. E ela começou a falar, cara, por que eu vejo vulto aqui em casa? Né? Por que eu vejo as coisas? Eu falei assim, aí a gente começou a falar, é porque tá tendo legalidade aqui. Então, se tem um quadro. Então, ela tinha quadros. Por exemplo, tinha uma mulher acamada lá, que a gente foi conversar com ela, e ela era muito ativa. Só que depois que ela recebeu um quadro, e depois que ela recebeu uma comida de uma mulher que tinha inveja dela, ela ficou acamada. Sim. Né? Então tem muitas pessoas que deixam coisas dos outros, de pessoas que têm inveja, que às vezes faz trabalho, às vezes dá algo para ela e inocentemente come e deixa na casa. Então a gente viu um quadro ali, né, que a gente não se sentia bem. Então a gente falou para ela, tem legalidade aqui, tá dando legalidade para demônio. E santos também. Cara, a mulher, ela começou a entregar todos os santos pra gente. Entregou tudo. Buda, Nossa Senhora Aparecida, foi entregando, tiramos os quadros, porque assim, ó, quando o verdadeiro chega, o falso tem que sair. Tem que sair. Então Jesus chegou naquela casa. Então ela foi curada, a gente orou por todo mundo. E outra, ela tava me esperando, sabe com o quê? Com pizza e coca. Mas por quê? Porque o que eu mais fiz na igreja é dar pizza pros outros. Então, quando eu chego num lugar que tem pizza e coca, eu sei que é Deus falando, filho, era pra você estar aqui. Eu preparei esse lugar pra você. Nessa missão. Né? Você foi pela exousia, né?
Sim, pela exousia. E depois, Laércio, o pessoal começou a me procurar, o pessoal ia lá me chamar. O pessoal da cidade começou a saber que a gente estava na cidade, que tinha jovens lá, eles descobriram aonde a gente estava hospedado e começaram a ir lá pedir oração. Teve um senhor que ele estava há 11 anos andando de andador. A filha dele foi lá pedir, eu orei por ele, Jesus curou, ele começou a andar sem um andador. Meu Deus, que forte. Vocês ficaram quantos dias lá? Uma semana, acho? Acho que uma semana. Foi rápido também. Foi rápido, né? É rápido, né? Jesus, quando passava também era rápido. Essas nossas experiências, né? Fora o apóstolo, né? Que ele pregou o evangelho sobrenatural, o cadeirante andou. Mas eu falo as nossas experiências, porque como o apóstolo ele flui, né? A gente também flui, porque Jesus ele fala, né? Que nós iríamos fazer obras ainda maiores. Isso. É o que ele fez. Forte, Luiz. Tá. E daí vocês voltaram de Itaqui, né? E a tua experiência hoje você serve como diácono da igreja, né? Sim. Hoje você é diácono. Diácono, fui líder também de GCs, eu fui o líder que mais multiplicou os GCs ali, né? Na parte dos jovens. Fui gestor também de GCs ali, né? E aí agora eu tô como diácono e vou pegar um outro GC para liderar também. Tô aguardando para poder, né? Amém. Já tô. Nós vamos falar mais dois assuntos que o Espírito Santo me lembrou agora, que eu ia pedir para você falar, que um deles é o evangelismo. Eu sei que Deus te usa muito no evangelismo, você prega nas praças, né? A gente já fez alguns evangelismos juntos. Eu sei que Deus te usa muito. Você vai falar do evangelismo e você vai falar também depois da tua ida para a Argentina, né? Como que foi essa experiência ali? Vamos falar primeiro do evangelismo, né? Sim. Como funciona o evangelismo, né? Sim. Por que a vontade do evangelismo? Sim. O evangelismo começou ali logo no início, que eu estava ali na igreja. Começou na verdade eu não sabia muito, comecei a entregar panfleto, porque eu queria falar para as pessoas que tinha algo bom. Sim. Foi bom para mim, eu queria fazer algo bom para eles, né? E por mais que eu era novo na fé, o que mais impactante é o testemunho. Sim. Né? Igual aquela mulher samaritana, né? Que tava ali bebendo no poço. Jesus, ele teve um encontro com ela de 5 minutos. Sim. Ninguém queria conversar com ela. Tanto é que ela foi ao meio-dia. O pessoal tirava água ou de manhã ou de tarde. Ela ia ao meio-dia para não encontrar ninguém. Só que Jesus já estava lá. E através do testemunho, né? Jesus falou: mas você tem 5 maridos. A palavra de conhecimento de Jesus fez ela falar: esse daí deve ser o Messias. E uma mulher que era desprezada, 5 minutos com Jesus e contando esse testemunho, ela ganhou a cidade inteira. Olha aí. Então, muitas vezes, os mais novos na fé vão ganhar muito mais pessoas, porque o testemunho dele é forte. E às vezes tem líderes ou pessoas que estão parados no... eu vou esperar ler toda a Bíblia, ter um conhecimento, e não faz, porque você tem que ir através do testemunho. Então, assim começou, entregando um panfleto. O Luna começou a me ensinar. E eu começava entregando um panfleto. Era o máximo que eu conseguia. Depois eu dava o testemunho: lá tem milagre. Eu não conseguia fazer. Né? Cristo não fazia através de mim. Então vai lá que você vai ser curado. Porque o meu coração estava em trazer algo bom para as pessoas. Né? Então começava a levar. Até que depois foi melhorando. Até que a gente criou o grupo, né? O grupo ID. Que foi depois que eu vim da missão do Maranhão. O apóstolo falou: sua missão agora é a cruzada. Eu falei: é cruzada? Então eu vou criar o grupo ID, que começou, era uma missão, né? Grupo ID. Então começou ali, e aí virou evangelismo, e a gente começou, né? O Laércio pegou o grupo, começou a fazer, não quis parar. Não, vamos continuar, vai ser todo sábado. Então vamos. Agora tá efetivo, né? Todo sábado. Luiz, se não tiver o evangelismo no sábado, a semana não foi completa. É engraçado que Jesus também fazia no sábado, né? Curava as pessoas. Então sempre tem cura, tem milagre no sábado. Então a gente ia deixando Deus usar ali cada vez de uma forma diferente, né? E eu lembro, né, Luiz, que quando nós começamos o evangelismo, era de porta em porta, né? Nas ruas. Que é o que eu mais gosto. Eu também gosto. Eu tô com saudade disso aí. Tá me fazendo falta.
Porque agora nós estamos mais fazendo o evangelismo nas praças, pregações, né? Mas aquele evangelismo de porta em porta, aquilo ali era impactante. Sim. E eu estou querendo voltar a fazer ele novamente. Sim, tem muitos testemunhos também de... Teve um menino que ele não falava, não ouvia também, de porta em porta, de bater de oração, ele começou a ouvir na hora também. Muitos, né? Pessoas com câncer. Então, Jesus curou. O evangelismo. É quando Deus mais vai te usar nos evangelismos, que você coloca à disposição, e é igual os apóstolos, igual aos apóstolos. Vai, a gente vai sem água, sem nada e vai fazendo e Deus usa, porque você está à disposição, né? E no carnaval também, de madrugada, noite, saída de balada, muito forte, né? Tem muita coisa pra gente pra contar em pouco tempo, tem muito... E daí o evangelismo continua, estamos fazendo, né? Você é pregador hoje, você prega a palavra. Sobre... Eu lembro, tá, vamos voltar lá no óculos. Você tinha um óculos, né? Eu sei que depois você tirou esse óculos. Mas por que você não usa mais? O que fez você tirar esse óculos? O Espírito Santo te pediu? Como é que foi? Eu fiz Teve um culto que o apóstolo pregou sobre Abraão, né? Sim. Encontrar o Melquisedeque e tudo, né? E aí eu lembro que eu ofertei meu relógio e eu fui lá para ele poder orar por mim, né? Quando você encontra o seu sacerdote. E nesse culto ele orou por mim e ele falou, seu nome não é Luiz Quedim, né? Sim. E eu te vejo com vários nomes, né? Missionário, pai de multidões, porta aberta. E ele falou vários nomes, mas não falou qual que é o nome que eu ia usar. Uhum. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, tá bom, se eu não sou mais o Luiz Quedim, que nome que eu vou colocar? É que os grandes homens de Deus, eles trocaram o nome, né? Sim. Eles trocam o nome, né? Sim. E o nome sempre foi muito forte pra mim. Então, eu sempre... em jogos, eu sempre deixei meu nome. Nunca eu coloquei nick. Sim. Tem gente que usa outro nick. Eu sempre deixei meu nome. E eu sempre fui conhecido como Luiz. Então, desde a escola, era o Luiz. Era o Luiz. O Luiz. Então, sempre tinha atenção de todo mundo, que eu sempre fui de liderar, sempre fui líder nato desde de pequeno, sempre tomava frente. E eu falei, tá, qual que é o meu nome? Lógico que é Luiz, né? Mas tá, Luiz, eu vou, né, Luiz Lima e tal. E aí eu fui orar. No que eu fui orar e fui ler a palavra de Deus, quando eu tava lendo a parte de Abraão, aí foi muito forte que né? Porque te tirei da terra, e comigo aconteceu a mesma coisa. Tirei daquela terra e coloquei você na terra prometida. Sai da sua terra, sai da sua parentela. Comigo aconteceu a mesma coisa. Saí de lá, vim para Balneário. Foi quando eu saí de lá e vai para Canasvieiras, que eu te mostrarei. Vim para Balneário. Então eu falei, cara, é isso. Aconteceu comigo a mesma coisa, né? E agora eu tô aqui, tô buscando Deus. Encontrei o sacerdote, ele me abençoou. E agora? Agora tem que trocar o nome. E aí Deus pediu, cara, foi exatamente igual a Abraão. Eu falei, tá, igual o nome. Eu falei, igual a Abraão, você vai colocar um H. H. Então por isso que vem o nome Luiz. Que mudou de Luiz para Luiz. Luiz, né? É isso. Assim Luiz, mas Luiz, tanto faz. Então o Abraão colocou Abraham, né, com H, porque é o H de Deus. Sim. Né? Então, eu falei, tá, mas eu vou pôr o H onde? Aí Deus falou, coloca no meio, né? Porque Deus tá no meio de tudo. Eu coloquei. Então é L-U-H. Profético, então. L-U-H-I-Z. Eu falei, só que aí você tem né? Cara, será que Deus tá falando comigo mesmo ou eu tô ficando louco, né? Eu falei, não, se eu colocar no Instagram, porque as redes sociais sempre foi muito forte, se eu colocar e não tiver, é isso mesmo. Aí eu coloquei lá Luiz Lima e não tinha. Eu falei, uau. Luiz Oficial não tinha. Eu falei, não sei se então vou deixar. Aí primeiro eu coloquei Luiz Lima e depois eu coloquei Luiz Oficial. Só que até então era só na rede social. Sim. Só que no que eu troquei o nome, naquela semana eu também fui fazer o mapeamento e libertação com o profeta Fábio. Sim. E no que ele tá fazendo a minha libertação, não manifestei nada. Ele falou assim, ó, Luiz, pra você nem tanto é a libertação, né? Deus falou assim, o que eu mais quero mudar em você é a sua identidade. Olha. E aí foi aí que eu
semeei o óculos. Falei, cara, então realmente é outro nome, é Luiz com H. Não quer mais usar o óculos? Não, ofertei mesmo. Ofertei, semeei. E aí mudei o nome, mudei minhas vestes, né? Eu lembro que até então não tinha roupa nenhuma. Teve uma pregação que eu vi do apóstolo de madrugada, que ele falou, cara, você tem que jogar tudo fora, tudo que tá rasgado, joga fora. E eu falei, eu vou jogar fora então. Eu já tinha ofertado tudo, né? Sim. Nesse dia eu cheguei, cara, vou tirar tudo. Coloquei todos os livros que eu tinha, né? Cheguei com uma mala. Nesse culto eu fui só de sunga, que eu não tinha nem cueca mais, tá tudo rasgado. Cheguei de sunga, cheguei com uma mala e falou assim, e aí, filho, o que é isso? Vai ofertar mais o quê? Eu falei, não, eu vim aqui, tô só com essa roupa e eu vi uma pregação do Senhor de que se tivesse algo rasgado era espírito de mulambo. E ele pregou sobre isso no culto. Sim. E aí então eu ofertei, ele olhou assim, falei, é isso, tô até mostrei, tô de sunga aqui. Aí ele foi pra dentro, voltou, então ofertou um relógio e ofertou R$1.000 pra eu comprar tudo de roupa. Olha aí. Aí nisso levantou outro irmão, ofertou mais R$1.000 pra eu comprar de roupa. E um irmão da família do Reino Sem Fronteiras ofertou 500. Uau. Então nesse culto eu comprei R$2.500 de roupa, que eu começou a mudar toda a minha identidade, roupa, tudo, que eu usava tudo aquele com óculos, né? Então Deus mudou meu nome. E aí pra confirmar, nesse ano veio um profeta de fora, né? E eu tava servindo, né? Tava dentro da casa apostólica. Eu não tava no culto, eu tava na casa apostólica. Só começava a orar, orava. Deus fala comigo, Deus me chama, né? Deus me chama. Porque eu falei, eu sou o menor na casa do meu pai, né? Porque pra mim, eu fico igual o Davi, escondido, né? E cuidando das ovelhas, cuidando, dando amor e tal, fazendo. E eu fiquei, cara, Deus me chama, o senhor tem que falar comigo e tal. E na hora que eu lembro que eu tava assistindo a TV, no YouTube, dá um delay, né? Do culto. Aí na hora que ele falou assim, tô procurando alguém agora, assim, e não encontrava. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, eu até falei pra menina, ele vai me chamar. Aí ela olhou assim, no que eu falei, ele vai me chamar, na hora que eu olho pra janela, assim, na casa ali apostólica, vem o pastor Tiago, Luiz, o profeta te chama. Eu falei, meu Deus, só que eu nem tinha visto ainda que ele tinha me chamado pelo meu nome. Eu fui ver depois. Olha aí. E aí eu fui, entrei no que eu entrei lá, cara, ele me chamou e ele veio e ele falou várias coisas pra mim, né? Que era pra eu caminhar com o meu apóstolo, que o manto de milagres ia vir sobre mim, que ele me via servindo. Só que quando eu fui ver a pregação depois, ele tava me procurando. E ele falou, cara, eu só escuto assim algo como Luiz. Olha. Aí ele soletra Luhiz. Meu Deus. Exatamente o que Deus tinha pedido pra colocar. E depois ele fala de novo. É Luiz. E depois eu fui perceber que ele chama o meu nome 2 vezes, todas as vezes. Porque Deus, quando ele quer ter uma intimidade com a gente, com grandes pessoas da Bíblia, ele chama 2 vezes. Marta. Moisés. E ele me chama 2 vezes. Luiz. Verdade. E então aconteceu comigo. Deus mudou meu nome e ele chama 2 vezes, que ele queria uma intimidade comigo, né? Então... forte. E Deus não só te deu o nome, né, de Luiz, como você mudou a identidade mesmo, aí documentação. Depois tudo, disso, né? Eu fui. Como é que foi esse processo? Você foi você entrou com o processo? Tá até aqui, ó. Não, eu entrei lá pra trocar o nome, porque o profeta me chamou, confirmou que Deus me chamando com H, eu vou mudar o nome. E as autoridades aceitaram tudo assim? Sim, você consegue trocar, né? Não sei se dá pra ver. Vou mostrar na câmera aí. Tem que tampar o número só, hein? Onde é que tá aqui, Luiz? Não sei se vai dar. Mas tá aqui, ó. Dá pra ver? Andar é muito pequenininho, né? Mas tá aqui, ele mudou mesmo. Luiz Ricardo Souza Lima. Que da hora, Luiz. E foi super fácil.
Sim, o nome você consegue trocar. Faz assim, né? Você tem que pagar as taxas lá. O sobrenome é mais difícil. Mas o meu era o nome. E depois que eu troquei, e aí veio vários profetas, né? Esse profeta falou do meu nome, veio outros profetas, falou, se prepara para abril. Abril foi quando eu fui pra Argentina. Se prepara para julho. Olha. Julho foi quando eu fui pra Argentina. E semana que vem tem o CIES. O CIES, isso aí, vamos falar do CIES, né? Você está vestido com a camiseta do CIES, as pessoas vão querer saber o que é o CIES. Você pode falar O isso? CIES é a Convenção Internacional do Evangelho Sobrenatural, né? E nesse ano a gente vai restaurar a igreja profética. Então, quando você precisa de um milagre, Deus não manda um milagre, Ele manda um profeta. Então, o CIES é muito forte, né? E as coisas da minha vida sempre aconteceu com um profeta, né? Confirmando. Porque, na verdade, o profeta... Deus não faz nada na terra sem antes revelar os segredos aos profetas, né? Em Amós 3:7. E Deus ele vai usar os profetas para confirmar o que ele já te falou no secreto. Né? Deus ele falou para eu coloca o H e o profeta confirmou. Entendi. Né? E o profeta também precisa lançar uma palavra para você caminhar nela. Então, aconteceu. Eu fui para Argentina em abril, foi forte ali, né? Teve uma... Foi na fé, sem dinheiro nenhum consegui ir. Deus proveu tudo e dessa vez também. Essa também da mesma forma. Ainda levei pessoas agora. Também. E como que foi lá? Foi a experiência tua lá na Argentina? Agora, da última vez. Agora foi foi o avô, né? Sim, foi o avô, apóstolo Guilherme Maldonado. Essa foi assim, não é indescritível. Era muita gente, né, Luiz? Eu consegui acompanhar pelas Foram filmagens. 20 mil pessoas. É indescritível porque toda viagem ela é profética, toda viagem acontece várias coisas, né? Desde o caminho. No caminho eu já orei para uma pessoa ali, Deus curou ele, revelou que ele tinha dor. Então, lá também a gente não ficou só preso ao culto. Sim. Então eu consegui ver um homem, um ministro de Deus, sendo usado no sobrenatural na parte de fé, ele fluindo na parte de unção e ele fluindo na glória de Deus, né? Que a glória de Deus desceu lá. Foi muito forte, né? Então eu vi isso. Então eu fui com uma missão de ofertar o relógio para ele, eu consegui ofertar na mão dele do apóstolo Guilherme e de receber a imposição de mão dele, né? Também Deus preparou tudo isso, né? Deus preparou tudo, a gente teve acesso lá, acesso sentar nas primeiras cadeiras, acesso aí na sala VIP com os pastores, a comer o coffee lá. E a gente não ficou só nisso, porque lá o pessoal tem muita demanda, tem muita fome, então acabava que o pessoal vem pedir oração e Deus fala demais, porque só de as pessoas olharem nos nossos olhos, eles começam a chorar. Meu Deus. E o pessoal tem que até parar eles lá para... Os diáconos têm que parar eles porque eles querem receber dos homens de Deus, né? E depois eles ainda ficam, a gente ficou lá, e aí teve um dia que eu e o Anthony resolvemos ficar para orar pelas pessoas, ficamos orando até 1h da manhã. E uma menina chamou a gente para ir na casa dela, falou: meus pais, eles brigam muito, tem como ir lá? A gente vai lá e ora lá. Chegando lá, o que tinha? Pizza. Olha aí, era de Deus. Não, já é de Deus. Aí já chegou, tem pizza, já fico... Começamos a comer a pizza, eu achei que Deus ia usar como? Falei, eu vou, né? Esse homem deve precisar de algum milagre, eu vou orar, Deus vai usar ele, Deus vai curar ele, ele vai reconciliar com Cristo. Só que a conversa já foi tão impactante, Lars, que a gente foi comendo e conversando de Deus e vindo palavra, que esse homem já tava chorando. Olha aí. A família ficou impactada até que a gente falou: vamos então levantar, vamos reconciliar com Cristo. Os quatro da família reconciliou com Cristo. Forte. Lá na Argentina. Só que, um detalhe, pra você ver o nível da loucura, que antes da gente chegar lá, a gente tava com um carro com 4 pessoas, né, que a gente foi. E a gente ia levar as meninas ali, que a gente fez amizade, né, que elas que abriram tudo pra gente, a gente ia levar elas, a gente ia comer e levar elas embora. Só que, quando a gente chegou no carro, o Anthony falou assim: cara, eu tô sentindo que é pra gente ficar orando. A gente falou: vambora, vamos ficar, a gente vai ficar aqui. Pode ir embora, Marcos e Mário pode ir embora. Só que a nossa hospedagem estava na outra cidade.
em Corrientes. Nossa, vocês foram pra uma outra cidade? É, a gente tava hospedado na outra cidade. Só que só poderia entrar lá depois até meia-noite. Olha só. No hotel. Uhum. E eles foram, a gente ficou. E aí vocês vão ficar com a gente? Deus da jeito. A gente precisa ficar orando. Ficamos lá depois da meia-noite. Aí a gente foi 1 hora na casa delas, oramos, os 4 reconciliou com Cristo. Aí eu falei, agora eu quero orar pelo senhor. Tem dor? Aí ele tinha dor. Ele tinha um colete nas costas. Meu Deus. Um colete que ele não conseguia, porque ele falou, cara, eu não tinha dinheiro, mas era feliz. E agora eu tenho dinheiro e sou infeliz. E aí eu falei, preciso de uma aliança com Deus, porque sem Jesus, né? Falei, ministrei nele. Orei, esse homem largou o colete, não tinha mais dor. E aí quando o Anthony foi orar, agora o Anthony falou assim, agora eu quero orar pelo casal. Ele pegou a mão, porque os dois que brigavam, né? Pegou a mão do homem, da mulher. E eu fui um pouco mais afastado, fiquei um pouco mais afastado, que ele foi orar, já tinha orado. Aí ele só falou assim, aí eu declaro agora que vocês vão voltar a orar juntos. Meu amigo, quando ele falou isso, Laércio, a mulher caiu dura. Olha. Assim, ó, de cara no chão. Meu Deus. Morreu. Aí o Anderson falou assim... Morre. Assim, caiu duro assim, que não tem... Aí o Anderson falou assim, Luiz, e agora eu faço o quê? Porque ele não tinha chegado nessa parte ainda. Ele é novo, né? Tá estudando agora. Assim. E daí? Luiz, agora eu faço o quê? Eu falei, meu Deus. Aí eu cheguei perto assim, sabe? Já vi aquele sentimento. A mulher morreu. Tá morta. Só que, Laércio, a gente tinha acabado de sair do culto do Apóstolo Guilherme Maldonado. A presença de Deus, ela é tão grande, a gente estava tão cheio de Deus, que não há nada impossível para Deus. A gente tá com aquela presença que não tem nada que não possa fazer. Sim. A gente tá tão cheio, cara, é isso, a gente chegou, a gente falava, tem uma agenda celestial, Deus nos trouxe pra cá, é assim, entendeu? Deus trouxe aqui na sua casa, a gente veio lá de Balneário, aqui pra Argentina, só pra vir na sua casa, é assim, falando assim, e fluindo as coisas, não tem como, cara, não tem como não aceitar Cristo, não tem como, sabe? E eu vi assim, sentia que a mulher morreu, tá aqui. E daí, como é que foi? Eu só coloquei a mão, só coloquei a mão nela assim, só falei, Jenna, enche. Ela começou a mexer. Olha. Começou a mexer e aí começou a chorar. E aí, Jenna, aí começou a pegar fogo. E depois ela perguntou, ela falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Ela perguntava, porque eu só lembro quando você falou que a gente ia começar a orar junto, ela sentiu que o coração dela explodiu. Meu Deus. O coração dela explodiu, porque o coração dela tava de pedra. Sim. Por isso que tinha as brigas. Olha. E ela e o filho dela, ela estava trabalhando junto. Porque antes da gente chegar, a menina falou, tem alguma coisa com o espírito de morte lá, do meu pai. Só que a mãe estava trabalhando com o filho, e ele mexe com o espírito de morte. Né? E ela falou, explodiu o coração. E ela só lembra quando explodiu o coração dela. Sim. E só lembra quando eu orei falando Jenna lá. Ela não lembra de mais nada. Entendeu? Então, só que eu já tive essa experiência no Maranhão, né? Com o menino da moto. Só que em nenhum momento desse momento eu duvidei. Sim. São os momentos que eu tava mais cheio de Deus, né? E aí, depois teve expulsão também. Ela ora pelas mercadorias, e aí, falei, cara, sai da mercadoria, né? No que eu falei, eu vou orar pela mercadoria, ele vai sair. A taça aqui, Lércio, voou pro chão, quebrou. É uma experiência muito doida, assim. Doido. É doideira, né? Não sei se tem que cortar isso depois, mas... Não. Mas é loucuragem, entendeu? E a gente tá num... Então você imagina, eu tô num país que você não é minha língua, tô lá 3 horas mais na casa, e aí os caras tão impactados, né? Oramos tudo, e ele falou, cara... Eu quero que vocês têm pra onde voltar? Eu falei, não tinha hotel, nada, a gente vai ficar aí. Não, então dorme aqui. Uau. E esse cara, aí do nada quando viu, esse cara tava varrendo ali onde fica o pátio, onde tinha o cachorro, tava varrendo. Aí as meninas falaram assim, o pai tá varrendo, faz anos que ele não pode varrer. Ele nem tinha esquecido, tava varrendo sem a cinta. Eu vou estar varrendo, foi mesmo, tá? Foi curado. Olha, esqueceu que ele tava doente. Foi curado.
É forte. Que bênção. Então é essa experiência. É só quando você tá no evangelismo. É só quando você tá à disposição de Deus, que Deus ele vai te usar. E eu vim com isso. Depois que o apóstolo me abandonado, colocou a mão, eu tô com essa, sabe? Você buscar essa presença que não tem não tem o impossível. Amém, glória a Deus. Pois é, Luiz, chegou, né, o fim, terminou aqui nossa entrevista aqui. Nós vamos falar agora dos livros. Aí é forte, hein? Esse livro é A Maior Moeda de Câmbio. Eu já li 2 vezes, mas eu vou deixar você falar desse livro, porque você tem... Sim. Deus mudou a tua vida, Sim. né, através desse livro. Sim, esse livro aqui eu li quando eu tava... Como eu ganhei ele, né? Quando eu entrei na igreja, eu li esse livro, né? E eu tava em depressão, esse livro... Esse é o livro que você ganhou através da pulseirinha. Então esse livro aqui me ajudou a sair da depressão, porque tem as histórias do pastor Pedro, né? Onde que ele... Vou até ler um negócio aqui. Onde que ele conta as histórias dele de fé. As histórias dele de fé, e isso vai te edificando até uma fé sobrenatural para você sair de qualquer situação. Então esse livro aqui, ele vai te animar, vai te motivar. Você vai sair de qualquer situação que você tá através dessa fé, porque não é que você não tem dinheiro, você não tem fé. Amém. Glória a Deus. Eu concordo, Luiz, com você, porque eu já li esse livro 2 vezes, né? E eu fico... E cada vez que eu estudo, é uma transformação, é uma revelação. Cada vez que você estuda é uma revelação. E eu recomendo esse livro para você. Eu não sei quanto custa, eu só sei que tem na Exousia, é isso? Tem. Tem na Exousia. Editora Exousia. É na editora Exousia. Ou você pode pedir aqui nos comentários também, que a gente faz com que esse livro chegue até você. Só você dizer que é muito bom, eu super recomendo, que é do apóstolo Pedro Medina. Amém? Luiz, ele acabou de lançar outro, né? Você já leu esse livro aqui? Já Banco li. de Deus na Terra. Eu tô na metade. Eu li ele em espanhol na minha primeira volta para Argentina. Eu li, foi o primeiro livro que eu li direto. Eu li voltando de viagem. Uhum. Eu li direto, não consegui parar de ler. Maior moeda de câmbio. Eu li em espanhol, é incrível. E o Banco de Deus na Terra. Eu já li esse livro inteiro, tá? E eu já tô lendo ele novamente. Uau. Tô lendo novamente. Porque eu gosto sempre de ler 2, 3 vezes. Sim, porque cada vez. claro. Porque uma primeira vez que eu leio o livro, eu leio, beleza. Correndo. A segunda vez eu já começo. Sim. Né? E a terceira vez mesmo, daí eu absorvo bastante. Então esse aqui é o que ele lançou agora. Tem quanto tempo que ele lançou esse livro, Luiz? 1 mês? Não acho que nem isso. Nem isso, né? No brasileiro, no português, nem isso. Nem isso, né? Esse aqui então é o Banco de Deus na Terra. Também não sei quanto custa. Tá na Exousia também aqui, ó. Você tá vendo aqui, editora Exousia. É a mesma coisa que o outro. Você pode pesquisar. Se você não conseguir achar pela editora aqui, você manda nos comentários que a gente faz chegar até você. Só que eu recomendo, é muito bom, tá? E tá lançando mais 2 agora, né? Vai lançar agora no CIES, né? Vai lançar mais 2, Então é isso aí. Luiz, eu quero te agradecer, né, por você ter recebido meu convite, ter vindo aqui, dar o teu testemunho pra gente, né? Eu já quero deixar o convite aqui para você fazer a segunda parte desse podcast ali, tá bom? Quero agradecer você e eu quero convidar você, né, a se inscrever no canal, deixa seu like, ativa o sininho ali para que os próximos vídeos você consiga ver quando a gente lançar ele no YouTube, amém? Luiz, você pode fazer uma oração para nós? Usa essa câmera aqui, ó. Sim. Amém? Amém. Amém. Pai, te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, esse podcast, Pai, que milhões e milhões de pessoas possam ser tocadas, possam ser edificadas, Pai. Eu abençoo também a vida do Laércio, que iniciou esse projeto, abençoo também a vida de cada um aqui dos meninos que está aqui trabalhando e abençoo você também aí na sua casa. Amém. Que confie em Deus, porque Deus, ele é fiel. Muitas das vezes nós não somos fiéis, mas Deus, ele é fiel, Deus, ele é justo. Eu declaro aí uma semana abençoada, eu declaro uma prosperidade, eu declaro que onde você colocar as mãos, você vai prosperar. Eu declaro tudo de melhor na sua vida, que Deus te abençoe, que você possa encontrar o Jesus que a gente está falando, que ele possa te achar,
para que você também seja usado por Deus aqui, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, Luiz, obrigado. Obrigado você que ficou até o final, ficou até agora, né? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Você tem uma semana super abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém?